Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor a todos. Meus amados irmãos, quero convidar os irmãos agora para a nossa escola dominical online. Hoje nós estamos na nossa terceira lição que fala sobre o Supremo Bom Pastor. É uma lição baseada no Salmo 23 e muito importante para as nossas vidas. Eu gostaria que os irmãos participassem conosco também, até fazendo algumas conferências necessárias, e para a gente poder não negligenciar a nossa escola dominical, porque as nossas lições é muito importante. Gostaria que você participasse conosco. Aqui fala sobre o Supremo Bom Pastor, e a lição está baseada em Salmo 23, e a palavra pastor, ela não denota uma profissão, mas sim uma atividade. E talvez a mais antiga da história da humanidade. Nós encontramos na história bíblica, o primeiro pastor que a Bíblia relata foi Abel. E pela Bíblia, Abel foi o segundo filho de Adão depois do pecado. Se Adão tinha tido filho antes, isso a gente não vai discutir aqui porque não é o assunto. Apenas para dizer que Abel foi o primeiro pastor de ovelhas. E naturalmente essa atividade está relacionada também à agricultura, porque uma coisa faz parte da outra. E naturalmente, meus irmãos, esta palavra, ela no Antigo Testamento, ela é figurativa no sentido de ação, porque pastor no Antigo Testamento era pastor apenas mesmo de animais. Agora, no Novo Testamento, ela de fato se tornou uma função eclesiástica. E quem fez isso? Foi o próprio Jesus. Então nós vamos falar desse salmo, que é o Supremo Pastor. Aqui nós encontramos, eu até marquei aqui alguma coisa, para a gente não esquecer, como Davi tinha muita intimidade com Deus, ele compôs este salmo que ao mesmo tempo aponta para o Senhor Jesus, que se identificou como esse pastor que é bondoso e que se sensibiliza com o sofrimento alheio e se prontificou de dar a própria vida para salvar o pecador. Está em João 10 e 11, também está na nossa lição. Então, o que eu quero dizer vamos analisar aqui também algumas coisas sobre pastoreio. E quando a Bíblia fala no Antigo Testamento sobre pastoreio, ela fala no sentido figurado, como no Salmo 100, a Bíblia diz: celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelha do seu pastoreio. Então aquilo ali é figurativo, porque no sentido literal nós não somos ovelhas, nós somos seres humanos. Mas no sentido figurado, então o Senhor é o nosso pastor e nós somos ovelha dele. Vamos aqui analisar algumas coisas que encontramos através da Bíblia. Nós vemos pela história bíblica que alguns homens, antes de assumir grande responsabilidade, primeiro foram pastor. Entre eles nós podemos destacar Jacó, Moisés, o próprio Davi, sinal certo de que para lidar com pessoas precisa preparo e sabedoria para discernir cada um na sua característica, pois a ovelha é um animal indefeso e precisa de quem cuida dela. Assim somos nós, mas o Senhor Jesus cuida de cada um de nós. Meus amados irmãos, aqui é apenas uma pequena introdução para nós entrarmos aqui no nosso assunto, que fala sobre o Supremo Bom Pastor, e está baseado no Salmo 23 e tem três objetivos principais. O primeiro é as características do bom pastor. O segundo é expor a necessidade da ovelha, e o terceiro é destacar a necessidade de conhecermos o bom pastor. Então, baseado nesse raciocínio, gostaria que os irmãos
estivesse conosco para a gente continuar nessa aula da escola dominical, né? Isso é muito importante. Então eu quero passar a ler aqui o Salmo que está inserido, exatamente a lição está inserida nele, e diz o seguinte: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma e me preverei da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice se transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Então nós vemos aqui, meus amados, nesta leitura, que Davi, como eu já disse, ele tinha muita intimidade com Deus e ele considerava, sim, como uma ovelha quando o Senhor era o seu pastor. Mas no mesmo tempo ele estava exatamente apontando para Jesus, porque Jesus, ele se identificou como o bom pastor, que é aquele que de fato deu a sua própria vida para nos salvar. Então o pastor é uma pessoa sensível, como eu já disse, que não é uma profissão, mas uma atividade. E para você ter atividade pastoral, muitas das vezes, você precisa também ter sensibilidade para conhecer cada pessoa na sua característica, como Jesus nos conhece. Então isso é muito importante, porque a ovelha, ela sempre é um animal indefeso e ela precisa de alguém para a guiar. Assim somos nós também vivemos num mundo hostil e somos indefesos, mas nós temos o Senhor Jesus que nos defende. Na introdução aqui diz o seguinte: nessa lição estudaremos Salmo 23. Trata-se de um lindo poema que revela a relação entre o pastor e a ovelha, isto é, a relação entre o Senhor e aqueles que são seus discípulos. Então, aqui está exatamente mostrando, comparando, associando exatamente o pastoreio de Cristo à nossa vida. E é isso que eu gostaria que os irmãos prestassem bastante atenção e acompanhassem também pelo que nós estamos aqui falando. Então, esta lição é muito importante, porque na questão do pastor e suas ações, o termo pastor indica uma relação muito íntima e pessoal, pois o pastor vive com as ovelhas. Outra coisa que eu gostaria de dizer é que o pastor está sempre relacionado a ovelhas. Se não existisse ovelhas, não precisaria pastor. Então é uma coisa que depende da outra. Então, como nós se não tivéssemos Jesus, não existia igreja, né? Então não existia igreja. Então é importante que nós entendamos essas ligações, essas associações, para a gente também ter tranquilidade, saber que nós temos alguém que está sempre cuidando de nós, ainda que invisivelmente. Nós não podemos ver todas as coisas com os olhos carnais, mas nós podemos sentir pelo Espírito. A Bíblia diz que Deus iluminou os olhos do nosso entendimento para que nós pudéssemos entender, né, as coisas de Deus. Então, quer dizer, Deus nos deu luz do entendimento, e essa luz é exatamente a maneira de raciocinar e a maneira também de crer em Jesus Cristo. Então é muito importante. Aqui fala sobre o descanso, né? O descanso nos momentos de perigo. Então, Davi tinha tantas experiências e ninguém melhor do que ele poderia compor um salmo tão importante que apontava exatamente para o Senhor Jesus, né? Então, o descanso é uma coisa muito importante nas horas de aflições, nas horas de tribulações. E ele aqui analisava sobre a questão de repousar em verdes pastos, que é exatamente aquilo que as ovelhas gostam, né? E se alimentam. A ovelha, ela não come outras coisas, ela não come, vamos dizer assim,
papel, bagaço, essas coisas assim que outros animais até comem, mas elas não comem, elas naturalmente precisam ser guiadas especificamente e para ser bem alimentada tem que ser em pastos verdejantes. Então isso é importante, né? Então aqui fala exatamente da questão do descanso no momento perigoso. Tem tantos momentos que nós passamos aí por tantos perigos, mas nós sabemos que existe uma pessoa que está cuidando de nós. Quem é essa pessoa? É o Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. É como podemos analisar uma criança quando ela nasce, ela tem os cuidados de todas as pessoas que a cercam, mas os cuidados melhores, maiores, é sempre dos pais. Então os pais é que sempre cuidam melhor dos seus filhos, sempre é que sabe quando o filho está necessitando de alimentos, está necessitando de saúde, tantas coisas. Então isso é sempre observado pelos pais. E assim somos nós também com o nosso Deus. Então essa questão aqui é muito importante, pois nesse tópico aqui, nós vemos aqui que ele fala, deitar significa repousar, descansar. Portanto, no presente saltério está demonstrado a fidelidade do pastor às suas ovelhas. Então isso é importante. O Senhor é fiel, é importante, é maravilhoso para cuidar do seu povo. E esta lição é muito importante, maravilhosa. Então aqui também fala sobre o refrigério da alma atribulada. Nós lidamos e vivemos num mundo hostil, contrário à nossa fé, contrário às vezes até às nossas ações. Mas nós sabemos que são tribulações que muitas das vezes vêm para a nossa alma, mas o Senhor também, Ele nos assiste nesse momento, né? O salmista declara que o Supremo Pastor lhe concede refrigério para a sua alma. Então nossa alma precisa descansar, refrigerar nosso sistema emocional, né? E tantas outras características que muitas das vezes abala a nossa situação, mas uma das coisas que não abala é a nossa fé. Todas essas coisas vêm muitas das vezes para abalar o nosso emocional, mas a nossa fé, ela permanece inabalável. Então isso é importante, e mesmo nesse tempo que nós estamos vivendo, não podemos ter aqui uma escola presencial com a presença de todos os irmãos e as irmãs também, os nossos jovens, nossos adolescentes, nossas crianças, mas nós estamos também participando da escola dominical e compartilhando, irmãos, essas coisas que elas servem para nós. Nós estamos vivendo tempo de tribulação, mas aqui fala sobre o refrigério da alma. E a alma, às vezes, ela sofre muito, né? O próprio Davi, ele tinha um questionamento com a sua alma, e ele pedia para a sua alma esperar em Deus, né? Pedia para a sua alma esperar em Deus, para não se desesperar, né? Não ficar abatida. Nós temos tantas coisas que às vezes querem nos abater, mas precisamos entender que o nosso Supremo Pastor, Ele está sempre conosco, Ele está sempre nos ajudando, Ele está sempre nos dando força, nos dando vigor, nos dando vitória, nos sustentando. E além de tudo também o seu Espírito que Ele enviou para nos consolar está sempre conosco. Então nós precisamos entender que o bom pastor providenciou todas as coisas para nós. Não podemos ficar talvez abatidos, porque essas coisas elas passam, são ventos que vêm e que passam, mas os que permanecem em Cristo serão vitoriosos. Final de tudo isto é a nossa vitória, e enfim, nós vamos chegar um dia nos céus e, como Davi disse, habitar na casa do Senhor por longos dias, quer dizer, pela eternidade inteira.
Então aqui fala também sobre a presença nas horas mais difíceis. A presença de Deus é uma coisa que substitui qualquer problema. Se você estiver aflito, se você estiver enfermo, se você estiver passando por necessidade, mas quando vem a presença de Deus, você se restaura, você naturalmente se refaz. Então a presença de Deus é muito necessária nas horas difíceis. E nós temos visto que mesmo nesses dias dessa situação que estamos passando, mas o Senhor nunca faltou com a sua presença em nossos corações. Nós estamos sempre orando, sempre buscando e sempre sentindo a sua presença. E há dias que a gente sente mais do que outros dias. Mas isso não é porque Deus ficou mais longe ou se distanciou mais. Isso é nossa própria situação emocional. Mas quando nós sabemos que a presença dele não falha, então ele está sempre conosco. E aqui fala exatamente isso. Davi, após refletir sobre os perigos externos e internos, passa a análise da ação do seu pastor em face aos momentos mais difíceis da vida humana, né? E aqui ele fala sobre o corredor da morte, que quando o salmista fala sobre o vale da sombra da morte. O vale da sombra da morte, irmãos, é talvez uma situação muito difícil que a gente passa. E algumas pessoas passam de uma forma e outros passam de outra. Mas a maior parte de nós, os cristãos, às vezes passamos por essas situações. E algumas pessoas acham que o vale da sombra da morte talvez seja uma enfermidade que ele tem. Eu até concordo também que possa ser. Mas quando você lê o livro do Peregrino, você vai entender que o vale da sombra da morte é um lugar, às vezes, de escuridão que você passa. E você não tem muita opção. E ali que exatamente você tem que sentir a presença de Deus para você não se desesperar. E é isso que Davi disse. Quando ele passava por essas provações, por essas situações, e algumas pessoas podem pensar que é até um perigo eminente, um perigo físico, mas também é uma provação espiritual. É uma provação também espiritual. Muitos passam por essa situação, mas não podemos esquecer que o nosso pastor está sempre conosco. A presença dele é maravilhosa, é importante. Então, meus amados, eu quero que os irmãos pensem nisto e se alegre, porque isso é importante, né? Então, aqui nós podemos ver, nessa questão aqui, que o Supremo Pastor é descanso nos momentos de perigo, refúgio para a alma atribulada e está presente nas horas mais difíceis. Então, esses são os 3 tópicos da nossa, aliás, os 3 itens do nosso tópico primeiro, nosso tópico de número 1. O tópico de número 2, ele vai falar sobre a necessidade da ovelha. Qual que é a necessidade da ovelha? Nós já falamos de algumas maneiras, já também falamos nisso no primeiro tópico. Mas a necessidade, que só quem conhece, é o próprio Jesus. Às vezes tem necessidade na nossa vida que às vezes até nós mesmos desconhecemos. Mas mesmo que a gente desconheça essa necessidade, né, Jesus supre ela. E muitas daquelas que nós conhecemos e que estamos, muitas das vezes, nos relacionamos sempre com essa situação. Aqui fala que sobre o presente saltério, não só enuncia as qualidades do pastor, mas também destaca a necessidade da ovelha. Então, entre as qualidades do pastor e a necessidade da ovelha, então há o cuidado, a aproximação, muito importante, irmãos. E como eu disse antes da introdução, nós precisamos às vezes ter habilidade para saber a característica de cada ovelha, porque não são todos iguais, iguais no sentido no humano, mas no sentido emocional,
tem uns que são diferentes dos outros. E existem pessoas que se abatem por muito pouca coisa, e outros, às vezes, com uma luta muito grande, ele não se abate, porque o emocional dele é mais forte, é mais tranquilo. Então, outros, por qualquer coisa, se abate. Às vezes, até por uma palavra que ele ouve, ele se abate. Mas não podemos esquecer que atrás de tudo isso tem um cuidado do nosso pastor, né? Daquele que está conosco, né? Então, a ovelha, ela tem muitas características que nós não temos como enumerar todas as questões, mas a gente analisa pelo fato de que muitas pessoas são fracos, e é nessa hora que nós sabemos que nós não somos autossuficientes, mas que nós temos alguém que cuida de nós. Então, nessas características da ovelha, nós encontramos assim, a necessidade de proteção. É uma necessidade de proteção, porque nós vivemos num mundo espiritual, e aliás no mundo físico, mas o mundo espiritual também está ao nosso redor, e nós não sabemos quantos perigos nos rodam, nos cercam, mas sabemos de uma coisa, que mesmo nesses perigos, o Senhor está conosco, Ele não nos desampara, então Ele nos protege. Aqui fala sobre a proteção. Davi tinha pleno conhecimento das necessidades da ovelha, pois exerceu a função pastoral. Sabia que as ovelhas não têm garras e habilidades para lutar, podendo ser facilmente atacada por predadores, e por isso precisava ser conduzido a um lugar seguro. Lugar seguro. Glória a Deus. Então, esse lugar seguro é o Senhor Jesus na nossa vida. Ele nos guia por caminhos seguros, né? Às vezes há momentos que parece que a gente quer bambear. E quando a gente quer bambear, o Senhor segura na nossa mão. Alguém fez uma ilustração muito importante de que alguém teve uma revelação que via os rastros dessa pessoa na areia, e junto com o rastro dele, ele viu o rastro do Senhor, do bom pastor, que é Jesus. Mas chegou um momento que ele passou por tanta dificuldade e ele não viu mais, ele só via um rastro. Então ele pensou, Jesus me abandonou, porque eu só estou vendo o rastro ali, e ele pensava que era o dele. Aí ele foi questionar, mas por que na hora de tanta dificuldade o Senhor me abandonou e deixou eu andar sozinho? Porque só tem ali as minhas pegadas. Aí o Senhor disse para ele, aquelas pegadas que você está vendo não são as suas, são as minhas, porque no momento que você não conseguiu andar, eu te carreguei nos braços. Então é assim que é o bom pastor, ele nos carrega nos braços. Desculpa eu me emocionar, mas é uma coisa muito importante, que você possa ter essa confiança nesse pastor. Desculpa, irmãos, mas é coisa importante quando nós meditamos na palavra de Deus. O Senhor nunca nos desampara. Ele nunca nos deixa só. Ele conhece as nossas necessidades. Ele sabe que você está passando por alguma dificuldade, mas Ele está te socorrendo. Fica tranquilo, fica tranquila. Confia no Senhor, porque Ele é poderoso para te sustentar, para te pegar pela mão e te segurar. E quando você não conseguir andar, Ele te carrega nos braços, porque Ele é o bom pastor. E essa era de fato a função dos pastores literais, dos pastores de ovelha. Quando a ovelha adoecia, que não aguentava andar, ele carregava com ela nas costas. Nós encontramos na parábola da ovelha perdida, lá no capítulo 15 do Evangelho de São Lucas, quando Jesus se ilustrou ali, um pastor que foi atrás daquela ovelha que tinha se desgarrado. E quando ele achou, ele colocou nos ombros. Ele não tocou ela, vamos lá, você aguenta andar e eu vou... Não, ele carregou nos ombros,
Está escrito lá na Bíblia. Então é uma prova clara de que o Senhor nos carrega nos seus braços quando nós não aguentamos andar. Então, meu irmão, se console, fica firme, se alegre, porque você tem um pastor que cuida de você. Glória a Deus. Que fala sobre a proteção. A necessidade também, aqui fala de direção. Você não andar na direção errada ou sem direção. Eu sempre digo que Deus chamou Abraão para uma terra que ele não conhecia. Se ele não conhecia a terra, como é que ele ia saber o caminho? Mas o que eu digo é que Abraão nunca andou sem direção. Deus guiou ele nos piores desertos da época e da região. Deus guiou ele nos caminhos certos. Então isso é importante que nós possamos entender sobre a direção. Talvez você fica se preocupando que talvez tomou direção errada. Mas mesmo se você tomou direção errada, o Senhor está pronto para te fazer voltar ao caminho correto, ao caminho certo. Talvez você esteja fora do aprisco, mas Jesus quer te buscar. Jesus quer te trazer para o aprisco. E é isso que o pastor faz. É isso que o bom pastor faz. E ele carrega você, ele traz você de volta ao aprisco. E você vai ser sempre abençoado. Glória a Deus, glória a Jesus. Então, meus amados, essa necessidade de direção. Tem pessoas que às vezes ficam atônitos no momento desse, não sabem o que fazer. O que fazer? Espere em Deus, aguardem um pouco. E Deus tem seus momentos certos para agir. E você pode pensar, mas ele está tardando tanto. Não está, irmãos. É que nós somos apressados. Às vezes nós temos um momento que nós ficamos afoitos, ficamos afobados, ficamos intranquilos. Mas o que eu quero dizer, vamos tranquilizar a nossa mente, tranquilizar o nosso emocional, que Jesus está cuidando de nós. Então, o terceiro lugar que fala aqui é sobre a necessidade da provisão. As ovelhas necessitam ser alimentadas, precisam que lhes sejam fornecidos pastos verdejantes. A ovelha não consegue distinguir entre ervas próprias para consumo e as venenosas. Como ovelha de Cristo, somos alimentados por sua palavra. Importante que você se alimente pela palavra de Deus. Se você está sentindo falta da igreja, não é só você que está, nós também estamos. Nosso desejo é estar na casa do Senhor. A Bíblia diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu imagino quando voltar tudo normal, que alegria que você vai sentir quando alguém chegar, vamos para a igreja, irmão? E aí você vem com aquela alegria toda. E aí vai se cumprir também esse salmo na sua vida. Quando alguém falar, vamos para a igreja, vamos para a casa do Senhor, vamos para a casa do Senhor. Então talvez Davi compõe esse salmo até para os nossos dias, né? Quando vai chegar o momento de nós termos alegria de vir na casa de Deus. É uma alegria maravilhosa, é uma alegria de estarmos juntos, é uma alegria de estarmos vendo uns aos outros, né? Eu sei que muitos irmãos estão me vendo, mas eu não estou vendo vocês. Mas sei que Deus está cuidando de mim e de vocês. Isso é importante. Então a necessidade de provisão. Deus nunca vai deixar faltar o pão. Deus nunca vai deixar faltar o alimento. Aguarde nele. Você que está passando por prova, por necessidade, comunica as suas necessidades. A Bíblia manda nós comunicar a necessidade uns aos outros, aos santos. Se você tem criança, não tem nada em casa, comunica, irmão. Não fique sem comunicar. Nós não podemos deixar as crianças passar necessidade, passar fome. Por favor. Nós temos um pastor que cuida de nós, mas ele às vezes usa uns aos outros para isto. Ele pode usar a mim, pode usar você. Então vamos pensar nisso, não vamos deixar as pessoas passarem fome, porque a fome é pior do que qualquer outra enfermidade. Então vamos estar sempre
confiando que o Senhor não vai deixar faltar provisão. Que Deus abençoe. Agora nós vamos aqui para o terceiro tópico. E antes de ir para o terceiro tópico, nós queremos falar sobre a questão desse tópico, destacando aqui as qualidades do bom pastor. Também destaca a necessidade da ovelha, a proteção, direção e provisão. Então agora nós vamos para o terceiro tópico, que fala sobre o supremo bom pastor, que é o título da lição, né? E o comentarista fala aqui que Jesus usa aqui no Evangelho de João 7 vezes a autodesignação eu sou. Essa palavra eu sou, com E maiúsculo, ela se refere muitas das vezes à divindade do Senhor, porque identifica como Deus, quando no Monte Sinai, aliás no Monte Horebe, apareceu para Moisés, ele disse o eu sou, ele se identificou como eu sou. Então esse eu sou significa a sua soberania e também a sua relação com o ser humano. Então aqui ele usa 7 vezes a palavra eu sou, glória a Deus. E uma delas é exatamente esta. Jesus disse: eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá vida pela ovelha. Então, como eu disse aqui no meu comentário antes da lição, é exatamente o que aconteceu, né? Que Jesus se identificou como esse bom pastor e ele então, sensível às necessidades alheias, à necessidade de todos nós, ele se prontifica a morrer por nós. Porque mesmo com tanto amor que Jesus tinha e tem, mas eu quero dizer tinha porque estou falando quando ele viveu na terra, se ele não tivesse morrido, meus irmãos, ele ia alcançar muito poucas pessoas. Ele não conseguia alcançar o mundo inteiro. Mas através da sua morte na cruz e da sua ressurreição, ele alcançou o mundo inteiro. E hoje o mundo inteiro existe a pregação do Evangelho. É lógico que em alguns países é restrito, é proibido, mas mesmo sendo proibido, a igreja penetrou, a igreja consegue pregar o Evangelho. E esse Evangelho é exatamente as boas novas de salvação que veio para o povo, para o pecador. Então é muito importante. Aqui exatamente fala, dá a vida pelas ovelhas. Então é importante que nós entendamos que não existiu alguém, ou não existe, ou não existiria pessoas que desse a vida por nós. E se desse a vida por nós, alguém resolvesse morrer por nós, é o que Paulo faz essa avaliação em Romanos, ele faz essa avaliação dizendo que Deus prova o seu amor para conosco e que Cristo morreu sendo nós pecadores. Porque ele diz, pode ser que por um bom até alguém use morrer, mas Deus prova o seu amor é morrer pelo criminoso, é morrer pelo pecador. E foi isso que Jesus fez. Tanto a prova disso, que quando Jesus estava na cruz, tinha 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E um começou a unir a sua voz à voz dos zombadores para dizer, desça da cruz, salva-te e a nós. O outro, reconhecendo a sua limitação e reconhecendo o poder de Jesus, disse, Senhor, lembra de mim quando entrar no teu reino. E Jesus disse, hoje te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então veja bem, que importante que Jesus estava naquele momento crucificado ao lado daquele homem. Aquele homem foi um homem privilegiado, porque ele foi crucificado junto com Jesus. E ele teve na última hora da sua vida a oportunidade de ser salvo.
Jesus morreu por ele era um bandido, ele era um ladrão. Então a pena de morte dele era justa. E foi isso que ele reconheceu. Ele disse: nós estamos aqui porque fizemos o que não era bom fazer, mas esse não mal fez. Então ele reconheceu a pureza de Jesus, o caráter de Jesus, a moral de Jesus e o poder de Jesus. Ele reconheceu na hora e Jesus salvou ele. Que coisa maravilhosa, né? É o que dá a vida pela ovelha. Então é importante, aquele homem, apesar de ser um ladrão, mas era uma ovelha do Senhor. E o Senhor salvou ele na última hora. E aí não tinha mais como ele continuar sendo ladrão, porque ele morreu ali. Então não tinha como ele ser ladrão, ele ficou salvo. Glória a Deus. Então é importante. Aqui diz o seguinte: ao afirmar como bom pastor, Jesus se distingue do mercenário e do ladrão. O mercenário, quando vê o perigo, abandona a ovelha para se salvar. Não importa com a ovelha. Jesus age de forma diferente e ele enfrenta os perigos em favor da humanidade. Em sua passagem na terra, enfrentou diversos perigos. Então aqui nós não vamos enumerar os perigos que ele enfrentou, mas porque nós estamos avançando, para não tomar o tempo todo, né? Nós precisamos também encerrar a nossa lição. Mas o que eu quero aqui, meus irmãos, continuar é sobre o relacionamento com as ovelhas. Jesus afirma que conhece as suas ovelhas e delas é conhecida, é aquilo que eu já disse. É importante que Jesus conheça, que Jesus nos conheça, porque nos conhecendo, ele sabe o que a gente precisa. É como eu disse das características das ovelhas, cada uma tem uma característica diferente. Tem umas mais fracas, outras mais fortes, e Jesus conhece todas. Tem pessoas que aguentam menos tribulação, Jesus não concede, não deixa ele ser tentado além do que ele possa suportar. A Bíblia diz isso. Tem pessoas que suportam mais, Jesus usa ele também para obras maiores, e assim por diante. O Senhor conhece o estado das suas ovelhas, ele conhece de uma forma maravilhosa as forças de cada um. Então eu quero que você pense nisso e fique tranquilo, que Deus é maravilhoso. Então, aqui para encerrar também, fala outras ovelhas para o aprisco. No início do seu ministério, Jesus enviou os discípulos às ovelhas perdidas da casa de Israel. No entanto, as ovelhas de Cristo não se restringiram apenas aos judeus. Pedro anunciou o evangelho aos gentios e Paulo anunciou o evangelho até os confins do Império Romano. Então significa dizer que, como eu disse há pouco, no mundo inteiro existe crentes, existe pessoas, existe igrejas, e muitas são perseguidas, e muitas são até proibidas, inibidas, mas existe em todo mundo. Então, porque Jesus morreu e ressuscitou, e a igreja continuou com o seu trabalho, pregando o evangelho de Cristo a toda criatura. Jesus continua sendo o pastor, o supremo bom pastor. E aqui nós encontramos o seguinte: Cristo, supremo bom pastor, dá a vida pelas ovelhas, conhece as suas ovelhas e traz outras ovelhas para o seu aprisco. Essas outras ovelhas, talvez você que está ouvindo, assistindo conosco, talvez seja você, talvez você ainda não é crente em Jesus, mas se você está ouvindo essa palavra, você aproveita o momento, aceita Ele como seu Salvador, para você ser uma ovelha dele, porque naturalmente Ele é que salva, não existe outro. Pedro diz lá no capítulo 4, verso 12 do livro de Atos dos Apóstolos: em nenhum outro há salvação, aliás, em um outro nome é dado pelo qual devamos ser salvos.
Então não tem outro nome, não existe outro caminho, não existe outra maneira. Então, meu amado, se você ainda não é crente, aproveita, porque Jesus também está buscando as ovelhas de outros apriscos, vamos dizer assim, de outros momentos, não é só daquela época, mas na época atual, e Ele está salvando o mundo inteiro, Ele sem distinção de língua, de cor, de raça, de idade, de posição social. Jesus salva todos, porque é muito importante que você possa também ser salvo por Jesus. E para concluir, meus irmãos, aqui nós vemos a seguinte palavra: que o Espírito Santo nos ajude para que não apenas conheçamos o Salmo 23 como o Salmo do pastor, mas que tenhamos um contínuo relacionamento com Jesus Cristo como ovelha de seu rebanho, sendo submisso aos seus cuidados e direção. Então, meus amados, que Deus abençoe a todos no nome de Jesus, e quero incentivar você a estar compartilhando conosco da escola dominical, mesmo se ela está sendo online, mas que você participe aí na sua casa, aonde você estiver. E quando passar a aprovação, então nós vamos continuar com a nossa escola muito abençoada. Muito abençoada. E você vai fazer parte da nossa escola. Mesmo que você ainda não faça, mas você vai fazer. Então, eu quero deixar aqui para vocês, desejo um bom domingo a todos. Deus abençoe a todos. Um bom almoço também a todos, né? E que o Espírito Santo esteja na vida de cada um de uma forma maravilhosa, de uma forma importante, e que você possa ser cada dia mais consciente de que Jesus está cuidando de nós. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Quero fazer uma oração para agradecer a Deus por esse momento, por esse ensinamento maravilhoso. Talvez não saiu tão aperfeiçoado pelo fato de que a gente não tem tanta prática em fazer as coisas online. E quando no sentido presencial, a gente tem todo tipo de liberdade para manifestar. E aqui a gente às vezes não tem tanto, a gente tem até dificuldade, até mesmo de estar encarando a câmera, a hora que a gente vai ler, a gente precisa ler e tal. Mas eu quero orar agora. Eu vou fazer uma oração agradecendo a Deus pela nossa escola de hoje. E também pedindo a Deus para que Ele possa continuar abençoando a cada um dos irmãos, das irmãs e o povo em geral que tenha compartilhado conosco, que vão compartilhar dessa escola dominical. Que Deus abençoe. Senhor nosso Deus, Pai amado, Criador dos céus e da terra, queremos te agradecer pela escola de hoje. Meu Deus, meu Pai, te louvamos pela vida de cada pessoa, de cada irmão, de cada irmã, Senhor, de cada jovem, de cada adolescente que estão conosco nessa escola. E que mesmo que talvez não tenha assistido no momento, agora, mas que também, Senhor, possa assistir depois, possa meditar na palavra, possa também confiar no Senhor. Confiar, Senhor, no teu cuidado, na tua bondade, na tua misericórdia. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos e agradecemos. Conceda um bom domingo a todos, Pai, no nome de Jesus. Amém.